Olá, boa noite, bem-vindos à live de terça-feira. O tema da live de hoje vai ser o cuidado com as mãos. Dividir a live em duas partes. A primeira parte eu vou falar basicamente sobre higiene, que é um assunto que está assim, bem palpitante desde o ano passado, com a pandemia. E depois eu vou falar sobre rejuvenescimento das mãos, que também está junto com isso, tá? A gente está usando muito álcool gel, lavando muitas mãos, a mão fica mais ressecada. Então vou dividir em duas partes. Hoje eu tenho uma novidade. Quem estiver no nosso grupo do Renove, de WhatsApp, de Renove Sua Pele, vai poder mandar perguntas ao vivo. Tanto pode mandar perguntas durante a live aqui, que eu estou olhando na minha tela do celular, quanto pode mandar pergunta pelo nosso grupo Renove Sua Pele, tá bom? Essa live de hoje, o tema da live de hoje, eu quero agradecer ao grupo, porque foi uma sugestão do grupo esse tema, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre mãos, cuidados com as mãos. Primeira coisa que eu queria ressaltar é com relação à higiene. No meu canal do YouTube, que chama Doutora Cláudia Sá, lá vocês vão encontrar um vídeo sobre a técnica adequada de lavar as mãos, tá? Existe uma técnica que a gente lava as mãos passando o sabão na palma da mão, depois a gente lava os dedões, lava entre os dedos, fecha a mão contrária e esfrega aqui a palma da mão, a outra palma da mão, tá? Os dedos todos, depois faz aquele movimento que a gente faz normalmente, lava os punhos, tá? E por último, as unhas, tá? A gente precisa lavar as unhas, debaixo das unhas também. Por que eu comecei a live com esse tema com relação à higiene? Porque às vezes a gente tem que ressaltar algumas coisas que não se falava já há bastante tempo, que é essa questão da higiene das mãos. Por exemplo, pessoas que trabalham em área de saúde ou trabalham com alimentos não devem ter as unhas compridas. Então, por exemplo, pessoas que gostam de unhas grandes, elas não devem trabalhar nessas áreas, ou que lida com alimento ou com saúde. Por quê? Porque é muito difícil de fazer a higiene com essas unhas compridas, sejam elas unhas aplicadas, né, unhas artificiais, sejam elas aquelas unhas de gel ou a própria unha natural. Por quê? Porque a gente precisaria então de escovar bem debaixo das unhas para manter a higiene. Caso contrário, essas unhas grandes, elas carregam uma série de micro-organismos, bactérias, fungos, e até a virose atual, que é a virose do Covid. A gente sabe que quando a mão está contaminada com algum micro-organismo, seja ele qual for, toda vez que você toca numa superfície, você faz a transferência daquele micro-organismo para a superfície que a gente está tocando. Isso vale, por exemplo, para o celular. Toda pessoa que chega aqui no consultório, eu peço para lavar as mãos, coloco protetor nos sapatos e depois lava as mãos. Mas aí imediatamente a pessoa pega o celular que andou em todas as superfícies e pega ele de novo e contamina. Então muitas vezes eu dou um lencinho embebido com álcool 70 para passar também no celular. Mas o ideal é que depois de você lavar as mãos, deixa o celular quieto no bolso ou na bolsa, não mexe porque ele vai estar contaminado. Uma coisa que é frequente também é pegar esse celular e colocar em cima da mesa de refeição. Então você está transferindo micro-organismo para todos os lugares. Então a lavagem das mãos é muito importante. Toda vez que você entra no ambiente, o ideal é sempre lavar as mãos. A gente deve lavar as mãos antes das refeições. E por incrível que pareça, embora seja uma coisa que a gente acha que é óbvio, depois de ir ao banheiro também, tá bom? Então você chegou da rua, tá com vontade de ir no banheiro, lava as mãos primeiro, vai no banheiro e depois lava as mãos de novo, tá bom? E essa lavagem das mãos, quando ela é feita com sabonete barra, de um modo geral a mão fica muito ressecada. O sabonete barra, ele na maioria das vezes é feito com massa animal
e alguma substância que seja saponificante, que faça espuma. Quando é com massa vegetal, ele é feito de vegetais e aí o resultado dele, depois que ele é eliminado, é só glicerina e água, então ele resseca menos do que o sabonete tradicional. A minha sugestão para evitar de ressecar as mãos ao lavar é usar sabonete líquido. Hoje em dia a gente tem sabonetes líquidos muito bons que não ressecam a pele. É claro que se a gente lavar com um sabonete líquido que seja similar a um detergente de cozinha, a mão com certeza vai ficar ressecada. Mas se você utilizar um sabonete que seja mais suave, ele não vai ressecar as mãos, porque aí vai haver uma preocupação na formulação de se utilizar uma combinação de tensoativos que faça com que aquele sabonete líquido seja menos agressivo para as mãos, tá? E aí, depois de lavar as mãos, a gente pode utilizar então um creme. Os cremes para as mãos são diferentes de cremes para o rosto, por exemplo, porque a gente tem uma composição diferente da pele do dorso da mão e da palma da mão. Na palma da mão, a gente só tem glândulas que produzem suor, a gente não tem glândulas que produzem gordura. É como a planta dos pés também, que não tem glândulas que produzem gordura, só suor. Aqui no dorso da mão a gente já tem uma pele que tem glândulas de gordura, mas muito menos glândulas do que, por exemplo, nessa área central do rosto, na testa, nessa área medial da face. Isso é importante tanto porque a mão resseca mais, mas como eu caminhar mais adiante eu vou explicar por que essa diminuição, essa redução natural das glândulas de gordura vai interferir nos tratamentos que a gente vai fazer nas mãos. Então, o creme das mãos é diferente, porque como que ele vai hidratar a mão? Se aqui na palma da mão a gente tem mais queratina, que dá essa espessura, que deixa a pele um pouco mais grossa das mãos, e a gente só tem glândula de suor, como é que a gente vai hidratar? Se a gente coloca um produto que a gente use para o corpo, quando você passa na mão, depois aquilo vai ficar pegajoso, como se a mão estivesse suja, vai dar vontade de lavar novamente. Então as fórmulas para as mãos, geralmente têm um pouco de óleo de silicone, porque a hidratação da mão, na realidade, é feita com o selamento da pele. Então a pele fica ligeiramente selada. A própria produção de sudorese faz com que a palma da mão vá ficar mais hidratada, assim como o dorso da mão também. Então não há necessidade de se utilizar coisas muito gordurosas ou muito intensas de hidratação profunda nas mãos. Apenas cremes. Esses cremes não são cremes caros, porque o silicone, tem um tipo de silicone que evapora rápido, e ele é acrescentado em vários tipos de creme de mãos e eles não são assim super caros não, então eles fazem aquela selagem. Uma outra coisa que se pode fazer também é aplicar o filtro solar no dorso da mão para evitar a exposição solar, ou então usar luvas, por exemplo, luvas de proteção solar quando for dirigir. Por que isso é interessante? Porque a gente evita, e aí eu já vou entrando mais adiante nessa parte de cuidado com as mãos, a gente evita de fazer aquelas manchinhas acastanhadas. Então, o que traz um envelhecimento das mãos? Primeiro, essa lavagem com produtos muito agressivos. Então, a pessoa lidar com material de limpeza pesada para casa, detergentes para lavar louça ou para lavar roupa, por exemplo, sem colocar luvas, e aí basicamente faz o ressecamento da pele. Mas por outro lado, o que acontece? A gente tem, como em outras áreas do corpo, todo um envelhecimento cronológico e o envelhecimento provocado pelo sol. Da mesma forma que outras áreas de pele do corpo envelhecem mais cedo se a gente pegar muito sol, no dorso da mão é a mesma coisa.
Então, se a gente pega muito sol, essa pele vai perdendo elasticidade, vai ficando com umas manchinhas marrons, tá? E dentro do envelhecimento cronológico, o que acontece? A gente vai perdendo tecido gorduroso do dorso das mãos, tá? Um outro aspecto interessante com relação à higiene é o cuidado que a gente deve ter com as cutículas. Então, como eu comecei a live, eu comecei explicando que pessoas que trabalham ou com alimentos ou na área de saúde não deveriam ter as unhas muito longas porque elas dificultam a higienização. Por outro lado, quando se tiram as cutículas, a gente tira a vedação natural dessa região das unhas. Então, quando você tira a vedação, você facilita a penetração de vários tipos de micro-organismos, como bactérias e fungos. Então, uma pessoa com um dedo inflamado, porque tirou a cutícula, aquela inflamação dolorosa, aguda, ela é chamada de paroníquia aguda. Se essa pessoa for lidar com alimentos, as toxinas das bactérias que estão ali naquela região se transferem para o alimento, e isso é um caso de saúde pública, porque pode dar diarreia nas pessoas que comerem aquela comida feita com o dedinho inflamado. Mas eu tenho visto aqui no consultório uma outra situação que tanto pode acontecer nas mãos como nos pés, que é a paroníquia crônica. É a inflamação crônica desses tecidos ao redor da unha, causada justamente por retirar a cutícula continuamente. São aquelas pessoas que têm a cutícula que a manicure chama de cutícula funda. Na realidade, a cutícula não é funda, os tecidos ao redor da unha é que estão inchados. Então, nos pés, eu observo muitas vezes que os tecidos ficam até um pouco arroxeados, e isso é infecção. Essa infecção ela toma uma proporção diferente, sobretudo com pessoas que têm problemas circulatórios, pessoas com diabetes ou pré-diabetes, pessoas com sobrepeso, uma obesidade mais intensa, e que também tenha a síndrome metabólica, que é uma síndrome que acompanha muitas vezes o excesso de peso, tá? Que mais? Então, quando eu examino a mão e a pessoa reclama, mas com essa pandemia minha mão ficou muito ressecada, então eu oriento de utilizar um sabonete líquido mais suave. Isso é fácil, hoje em dia é bem fácil acessível. E utilizar álcool gel. O álcool gel, hoje em dia, eu vou até mostrar o que eu tenho aqui. Eu tenho um álcool gel, que é um álcool gel, ele tem umas esferas dentro, umas esferas hidratantes. Então, quando a gente coloca, ele tem uma textura de gel. Mas quando você passa, ele fica líquido. Ele não fica pegajoso, e essas esferas hidratam as mãos também. O álcool 70 em gel, ele substitui a lavagem? Não. O álcool gel é só para aquela situação que você não tem como lavar as mãos. Então, se a pessoa chegar aqui no consultório, ela vai ser encaminhada para o toalete para lavar as mãos. Mas se eu estou na rua, em algum lugar que eu não possa lavar as mãos, eu peguei em dinheiro, eu peguei no cartão de crédito, eu fui pagar alguma coisa e aí aquilo teve aquele contato, eu passo o álcool gel 70 desse tipo, hidratante. Mas ele vai fazendo película em cima de película. Quando a gente chega em casa, a primeira coisa que tem que fazer, tirar o sapato, deixar o sapato no canto e ir direto lavar as mãos para evitar que haja transferência então de micro-organismos que vieram lá da rua para dentro de casa, tá? Senão a gente acaba contaminando também as coisas em casa. Isso não é exagero, isso inclusive é uma coisa interessante sobre o aspecto que os pediatras perceberam aqui no Rio de Janeiro, que houve uma redução das gastroenterites infantis, simplesmente porque as pessoas começaram a lavar as mãos. Então,
No início as pessoas estranharam de eu pedir lavar as mãos, mas agora já está todo mundo no ritmo, então o pessoal está todo mundo lavando as mãos, tá? Todo mundo chega aqui, a primeira coisa que faz é lavar as mãos. Senão a gente pega na maçaneta, pega na porta, pega no interruptor, coloca as mãos em cima da minha mesa. Outra coisa que tem que ter muito cuidado também é que quando eu vou examinar o rosto, eu peço para lavar o rosto. E aí eu peço para embalar a máscara. E por quê? Porque muitas vezes a pessoa não sabe onde colocar aquela máscara, põe no bolso, põe em cima da minha mesa, inclusive, a máscara que veio lá contaminada tanto de bactéria do próprio nariz como de coisas de fora, né? O próprio vírus do Covid. E aí larga aquela máscara em qualquer lugar. Então a máscara também deve ser embalada. O ideal é a embalagem, um saquinho plástico. Que aí, se aquela máscara é retornável, você embala ela num saco plástico e guarda na bolsa para poder lavar. Se for uma máscara descartável, embala no plástico e joga no lixo, mas ela embalada, tá bom? Senão vai também servir de fômite, de contato para outras coisas. Com relação ao rejuvenescimento das mãos, a questão daquelas manchinhas, as manchinhas do dorso da mão que aparecem com a exposição solar, ela pode ser, por exemplo, sarda, que a gente chama de eféride, ou ela pode ser melanose solares. Todas as duas a gente pode tratar com o BBL. O BBL é uma Broadband Light, que é uma luz pulsada bem intensa, que geralmente com 2 sessões, a luz, como eu falei na live anterior, sobre fotobiomodulação, a luz capta aquele pigmento, vai ficar ligeiramente mais escura, aquelas manchinhas, e depois elas desaparecem. Às vezes, quando tem uma quantidade moderada de manchas, eu faço de 1 a 2 sessões, e aí a gente resolve o problema da mancha. Nessa mesma sessão dá para associar com o infravermelho, que a gente melhora a qualidade da pele também, tá bom? Agora, quanto à questão da perda de volume, da perda de gordura, eu realmente fico muito frustrada com os procedimentos que se faz injeção de substâncias no dorso da mão, porque é um lugar que tem pouca glândula sebácea, a gente tem pouco subcutâneo aqui, a gente praticamente tem muito pouca gordura, mesmo nos jovens, tá? E o índice de complicações é bem alto. Como eu tenho quase 40 anos de profissão, a gente com esse tempo todo, a gente fica olhando as coisas com uma perspectiva diferente. Porque uma coisa é você examinar a questão a partir daquele momento. Outra coisa é a gente examinar as questões a partir da perspectiva do tempo. Então, ao longo do tempo é que a gente vê algumas complicações com esses preenchedores e estimulantes, entre aspas, de colágeno, que podem não complicar agora, mas eles vão complicando ao longo de 10 anos. Então, nesse período pode acontecer a formação de nódulos. E muitas vezes não tem como resolver aquilo, porque como as estruturas são muito próximas, a tentativa de retirada de nódulos para conseguir corrigir alguma coisa pode afetar algum nervo, algum vaso sanguíneo, algum tendão muscular. E aí a pessoa fica com aquela almofada no dorso da mão toda irregular. Então eu realmente não aconselho injeção de produtos. Eu sei que existem profissionais que acreditam nessa técnica, mas acontece que eu tenho um pouco mais tempo de estrada, né, que são quase 40 anos, e eu vi bastante complicações com injeções no dorso da mão. Eu prefiro então um trabalho mais de hidratação, de correção de manchas. Gente, eu estou olhando aqui para ver se chegou perguntas no WhatsApp. Então, a retirada das manchas, a melhora da qualidade da pele, porque além das manchas, a pele, quando a gente faz aquele plique teste, que é o teste
de pegar e fazer a pinça, a pele demora a voltar, porque está perdendo elasticidade por causa da irradiação solar crônica. O ideal é se tratar quando está começando o processo, quando ainda tem só sarda, tem um pouco de perda de elasticidade. Por quê? Porque o passo seguinte dentro desse processo de envelhecimento é a pele começar a ficar fina e quase transparente, como um papel de seda, um papel manteiga. Então, nessa fase onde houve a atrofia de todas as camadas da pele por causa da irradiação solar, os resultados são bem mais pobres do que aquele resultado que a gente tem quando o processo está começando. Então, a pessoa trata as manchinhas, quando for para o sol caminhar ou for dirigir, que é uma exposição solar mais longa, usa as luvinhas de proteção solar, que aí vai realmente prevenir esse envelhecimento precoce da pele, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto, porque embora o tema seja um tema que motive bastante, é um tema que eu não tenho eu não posso falar 1 hora sobre isso, porque não há necessidade, entendeu? Então, eu já estou com 30 minutos, quase 30 minutos de live. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Se não tiver alguma dúvida agora, tiver depois, pode mandar pelo direct, pode mandar no nosso grupo do Renove Sua Pele, que é o grupo de WhatsApp. Essa live vai ser salva no IGTV do Instagram e também eu vou postá-la no meu canal do YouTube, Doutora Cláudia Sá. No canal do YouTube você pode ativar o sininho para ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Se você não quiser entrar no grupo, quiser só que te avise quando eu fizer um vídeo novo. E também pode curtir se você gostar do vídeo, tá? Por intermédio do canal do YouTube eu também respondo perguntas. Toda vez que chega a pergunta lá, eu recebo a notificação e respondo no mesmo dia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. As mãos realmente é um tema muito interessante para mim, sobretudo com esses cuidados de higiene. Então, mais uma vez, quem quiser ver a técnica correta de lavar a mão, para ensinar para os seus filhos, para ensinar para os seus netos, para você mesmo aprimorar a sua técnica de lavagem das mãos, vai lá do meu canal do YouTube, Doutora Cláudia Sá, que lá tem um vídeo exclusivamente com a técnica. É um vídeo de mais ou menos 1 minuto e pouco, só com a técnica. Ele não é um vídeo longo, não, é um vídeo bem curto e lá vocês vão encontrar isso, tá? Eu quero desejar para vocês todos uma excelente semana, que todos nós sejamos vacinados e que mais adiante chegue a 3ª dose de reforço para as pessoas que têm mais dificuldade de saúde e os mais idosos, tá bom? Um grande abraço apertado para vocês e as recomendações principais: lavar as mãos, quem tem unha um pouco mais compridinha, escovar, não remover as cutículas, tá bom? Proteção solar, creme com silicone e sabonete líquido para não ressecar as mãos, tá? Se for fazer serviço de casa, usa luvas para proteger as mãos, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês, uma excelente semana. Tchau, tchau!